Olá, boa tarde. Está entrando no ar mais um André Zenobini Entrevista aqui na página da AZ Comunicação. Hoje é um dia que nós vamos conversar sobre a BR-116, que nós vamos conversar sobre muitos outros assuntos com o deputado federal Afonso Ram, que está nesse momento entrando na linha conosco. Daqui a pouquinho já estará ao vivo aqui na página da AZ Comunicação para falarmos sobre a BR-116, sobre a saúde pública do Brasil nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é a pandemia do coronavírus. Também vamos falar de investimentos para a região, vamos falar de emendas parlamentares para a região e muitos outros assuntos que vão rolar, então, nessa conversa com o deputado federal Afonso Ram, a quem eu chamo para a conversa nesse momento. Boa noite, deputado, seja muito bem-vindo ao AZ Entrevista, aqui falando para a cidade do Rio Grande, para toda a região sul do estado do Rio Grande do Sul. A nossa conversa, ela está sendo transmitida ao vivo para o Facebook e também para o Twitter, e ela depois entra disponível gravada nas principais plataformas de podcast que nós temos hoje. Então é possível ouvir no Deezer, no Spotify, no iOS e também no YouTube essa conversa que nós teremos aqui para falar um pouquinho dos assuntos da nossa região. Deputado, muito obrigado por nos atender. Bom, em primeiro lugar, né, boa tarde aí, André. É uma satisfação falar contigo, né, nesse espaço aí. Sei, né, que tens ocupado bem, né, utilizando esse espaço de lives, né, que é uma forma de comunicação, já que a gente não está podendo viajar, a gente mantém, né, um isolamento social, né, o máximo possível. Estamos ainda dentro de uma pandemia, né, de uma agressividade absurda, né, no âmbito mundial. Eu estava vendo agora aqui, até para entrar na live, né, nós temos infectados, né, em dados mundiais, praticamente 7 milhões de infectados, né, e mortes superou no mundo inteiro 400 mil mortes. Então, é sério o processo, né? Os dados também no âmbito do Brasil, né, que nós temos aqui, os dados do Rio Grande do Sul, que são os melhor administrados, né? A gente tem infectados um pouco mais de 12 mil no Rio Grande do Sul, recuperados mais de 10 mil, então nós estamos aí recuperando mais de 80%, e os que estão em fase de recuperação supera 90%, isso é um dado de muita positividade desse enfrentamento por parte do nosso Estado, né, graças às autoridades, à secretaria, governantes e a atitude das pessoas, né, os profissionais de saúde, mas a questão comportamental nossa, né, mortes, né, que é lamentável, né, são 291 mortes e 329 municípios no Rio Grande do Sul, né, e eu tenho aqui os dados de Rio Grande, até porque a gente está entrando ao vivo e é um momento, né, que nos justifica estarmos à distância. Rio Grande, né, o município de Rio Grande, aí que tu estás, André, né, 46 infectados eu tenho aqui e 2 óbitos. Eu não tenho o número de recuperados, né, não tenho aqui. Mas dentro desse quadro, né, a gente tem procurado participar de videoconferências, né, nós fizemos uma sobre a BR-116 o outro dia, né, com a Aliança Pelotas, a Aliança Rio Grande, o Baqueri, né, que é o nosso líder aí, né, também, junto com outras lideranças, né, participamos, fizemos uma interlocução aí com a ministra da Agricultura para tratar da estiagem, o setor dos vinhos, que eu também lidero como presidente da frente parlamentar, inclusive incrementou, a notícia boa, tem um incremento no consumo de vinhos, né, beber de forma moderada, de forma, né, saudável, é até um hábito, né, que é até muitas vezes recomendado, até pela área médica, né, claro, tem a questão do álcool, né, mas tem o suco de uva também. Beba com moderação. Então, na verdade, André, a gente tem, vamos dizer assim, né, nesse momento, a forma da gente se comunicar, não temos como viajar. Eu estive, né, em Rio Grande aí ainda esse ano, estivemos o ano passado naquela audiência, né, audiência pública para tratar das questões do porto, da competitividade. Foi onde eu te conheci pessoalmente. Parabéns pelo teu trabalho, né, parabéns pelo trabalho de todos que fazem, né, tanto lá
o Fernando Estima, né, que é hoje o superintendente, né, o diretor, né, responsável, mas toda aquela equipe eu pude fazer uma visita, conhecer, né, também o terminal de containers, né, também fui lá na Associação dos Transportadores, visitei as áreas portuárias, a área industrial, já conhecia, mas não com profundidade, né? E eu queria mencionar, só antes nessa introdução, a presença, né, do Sargento Rodrigues, que é nosso, é assessor parlamentar do deputado Afonso Ram. E eu escolhi o Sargento Rodrigues, que é uma pessoa que atua, um líder, né, que atua muito na interlocução. Ele me criou proximidade muito grande junto aos agentes, né, aí na área do porto, junto à própria comunidade, né? Claro, tem também o Dias, né, que foi deputado, meu colega, né, e também um grande parceiro. Temos o próprio Partido Progressista, que eu também tenho uma inserção. Então, na verdade, assim, é muito prazeroso a gente bater um papo, né? Topei nós fazermos essa live, demos sorte, acabou de encerrar a sessão, eu estava em votação, e eu até tinha manifestado, né, que esse horário é um pouquinho preocupante, mas acabou de encerrar a sessão. Eu combinei com o Rodrigo Maia. É sorte, hein? Que bom, né? Então a gente está com atenção total a quem está compartilhando essa live aí, né, através da tua iniciativa aí, né, parabenizando, né, esta iniciativa. E, deputado, vamos iniciar falando de um assunto, e o Porto do Rio Grande, a carga ela não nasce no Porto, ela precisa vir, ela precisa chegar ao Porto para poder ganhar o mundo. E hoje um dos assuntos que mais preocupa o sistema logístico da região sul é a duplicação da BR-116. Essa obra, que é uma obra que está aí há quase uma década andando, não termina nunca. A promessa é para término em 2021, e essa semana, nos últimos dias aí, tivemos a notícia de que teremos que licitar novamente 2 trechos da BR-116, trechos localizados em Camaquã e São Lourenço do Sul, porque não é mais possível aditivar, então nós precisamos encontrar uma solução para esses 2 trechos dessa tão importante obra. Como o senhor está vendo o andamento da 116? Olha, primeiro, essa será é que ela termine em 2021. Isso. É que deu um delay aí, eu achei que havia encerrado a tua manifestação e a pergunta, né? Em primeiro lugar, dizer assim que a BR-116, a duplicação, a conclusão dela, ela é a obra estruturante, né, mais estratégica e de importância, de relevância para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ela é o principal, né, meio de acesso para contornarmos Pelotas, né, e chegarmos ao porto, né, de Rio Grande, ou porto do Rio Grande, né, que ele é do Rio Grande do Sul, mas ele é do extremo sul do país. Foi uma coisa que eu aprendi, inclusive aí nessas últimas inserções, do quanto é importante, né, o porto, ele mais do que pertence ao município de Rio Grande, né, ele pertence, né, a todos, porque todos os municípios são beneficiados. Vamos falar de soja, né? Toda a exportação nossa é feita exatamente pelo porto. E, aliás, é o que está movimentando o nosso porto, que deu aí um relatório muito bacana, né? Que deu um incremento aí de quase 6%, né? De incremento, né? Na verdade, em termos de movimentação, né? Impulsionado justamente pela soja. Exatamente pelo momento em que a soja, né, vive, pelo escoamento que é feito. Bom, mas todas as matérias-primas que são adquiridas pelo mundo empresarial do Rio Grande do Sul, que são importadas, também vêm pelo porto. E os demais produtos de exportação, né? Então, leia-se aí veículos, além da madeira, né? Desses produtos mais básicos, mas que são de grande volume. Eu estava vendo aí, são 40 milhões de toneladas, 42 milhões de toneladas todo ano, né? É Sim. Muita carga. Tem o terminal de containers, né? Que através do formato de containers, né, o quanto movimenta todo tipo de mercadorias, né? E hoje, então, no extremo sul, né, bem ao sul do Brasil, e o único porto marítimo no Rio Grande do Sul, então,
a gente tem que tratar isso com muito carinho. E qual é os problemas que nós temos? Né? Nós ou sempre tivemos ou vínhamos tendo. A BR-116, né, no governo, naquela transição do governo Dilma ao governo Temer, né, pela escassez de recursos, aquela crise econômico-financeira, fora a crise política, né? Não vamos entrar nos detalhes, mas o que aconteceu? Paralisou muitos trechos. Né? O governo passou a colocar em torno de 50 milhões orçamentariamente. E a obra ainda já tinha investido R$1 milhão, começou em 2012 a obra, foi investido em torno de 1 bilhão, aliás, R$1 bilhão, né? Faltavam ainda 600 milhões e o governo vinha colocando 50, 55 milhões. Então as obras começaram a ficar paralisadas, não chegava o recurso, e aí surgiu essa grande mobilização da Aliança Pelotas, da Aliança Rio Grande, aí surgiu a Aliança Camaquã, né? Ou a aliança ali chamada, ligada à Lagoa, né? Da Costa Doce, é chamada hoje, então tem uma terceira aliança empresarial, mas fortemente mobilizada pelas lideranças políticas, prefeitos, o próprio prefeito Alexandre aí também, né? A prefeita de Pelotas, Paula, podemos nominar vários prefeitos ou prefeitas, né? E o que acontece? Nós percebemos que os meios de comunicação, a imprensa, a mídia, abraçou essa causa. A Rádio RU, a Rádio Universidade, eu dei uma entrevista ontem, ali é o Cleiton Rocha, que é, né, um incansável líder mobilizador. O Grupo RBS abraçou como uma causa, né, de importância, os governantes se sensibilizaram, foi criado frentes parlamentares de vereadores, audiências públicas em todos os municípios, né? Teve em Rio Grande, teve em Pelotas, teve em Camaquã, teve em Porto Alegre. Eu participei de praticamente todas elas. Na Fenadoce fizemos 2, né? E surgiu uma frente parlamentar estadual, né? Que é o deputado Zé Nunes, né? Que preside com o conjunto dos deputados, né? Estaduais. E nós criamos uma frente parlamentar nacional. Eu tomei a iniciativa, né? Como deputado, fazem 4 anos que nós criamos essa frente nacional, sintonizada com a demanda, né, da população, de líderes políticos, empresariais, dos meios de comunicação, e o que ficou bacana nisso é que nos deu forças para pleitear, e aí começamos a trabalhar no governo Temer, né, para que a obra não parasse e que tivesse mais recursos. A bancada gaúcha, nós, deputados e senadores, reforçamos o orçamento, né? Nós conseguimos aí em torno de 135 milhões, né? Era metade disso, depois tinha um outro recurso da ponte de Porto Xavier, que como não tinha projeto, foi remanejado. E o governo passou a colocar mais recursos. Só para ter uma ideia, para encurtar essa conversa, esse ano, o orçamento de 2020, a gente tem 149 milhões. Né? O governo colocou mais de 90 milhões, eu tenho os números aqui, mas não vou revisá-los, eu tenho mais ou menos de memória. O contorno de Pelotas tem 26 milhões. Quando eu assumi a presidência da frente, não tinha 1 centavo para o contorno, né? Porque tem 2 contornos. Tem o contorno Sim. da 116, que está pronto, né? Que fica na 116, e tem o contorno da 392, né? Que é o contorno já ali do trevo da Oderich, que agora foi liberado, agora não é mais trevo, agora é um viaduto, né? Depois do acesso à universidade, indo até a ponte, né? E aí, até lembrando que além desses 2 trechos, nós temos que viabilizar a segunda ponte do Rio São Gonçalo, né, do canal do São Gonçalo, que exatamente, extremamente está em stand-by, e tem a ponte do Rio Camaquã, que também tem um problema jurídico, que nós estamos atuando, né? Então, nós temos que trabalhar, né, vamos dizer assim, segue a batalha, mas o que é mais importante, então, havia começado a obra em 2012, e só tivemos trecho de duplicação liberado em agosto do ano passado, em 2019. Então, sensibilizamos o governo Temer, né, através dessas forças, onde a frente parlamentar, né, eu presido, mas ela é um conjunto de fortalecimento das forças políticas, não só do Estado, né, líderes, deputados, senadores, enfim, né, e aí buscamos o apoio da bancada gaúcha para botar recursos também, né.
E aí, o que aconteceu? O presidente agora, Bolsonaro, do governo Bolsonaro, nós conseguimos que a conclusão da duplicação da nossa BR-116, o trecho sul, de Guaíba até Pelotas e o contorno, para acessar o Porto do Rio Grande, nós conseguimos colocar nas 5 obras estruturantes do Rio Grande do Sul. E mais. E entre as 5 principais obras do país. Esse é um dado que o ministro Tarcísio, né, que há pouco, inclusive, ele deu declarações, e a gente está em contato muito direto, o ministro, né, vem liderando esse processo em plenas questões da pandemia. Nós tínhamos 10 milhões e 700 mil, que é o único recurso que nós perdemos, é um recurso da bancada desse ano, foi redirecionado para a Covid, né? E 1 milhão, que é uma emenda minha, individual, mas via bancada, que eu coloquei como escolha, né, do deputado Afonso Ram. Fiz uma colocação, essas duas. Mas conseguimos, e aí tem uma novidade, nós fizemos parte, eu faço parte da nossa comissão de viação e transporte, que é a das estradas. Eu não participava dessa comissão, agora fazem 3 anos que eu venho participando, 4 anos, aliás, né? Eu participei no mandato passado e agora nesse novo mandato. E colocamos pela primeira vez, até eu fiz um pedido de 600 milhões, que era para concluir a obra, e garantimos apenas 20, mas não é apenas, são 20 milhões de recursos novos que agregou junto a esses 92, 98, eu não lembro bem o valor, mais os 26, né? Então nós temos um montante bom de recursos para tocar as obras em 2020. E o governo está anunciando que dá para concluir, né, os principais trechos, né, concluir toda a obra. O que preocupa agora, deputado, é a burocracia brasileira. Nós temos 2 trechos aí que vão precisar passar por um processo de relicitação, vão ter que ser licitados novamente. Isso preocupa o senhor diante dos prazos que nós temos aí que cumprir para entregar essa obra, deputado? Sim, sempre uma licitação, ela tem um prazo, tem um tempo para alguém, né, contestar judicialmente, que é os problemas, né? Teria uma saída interessante, era o Exército assumir, né, no mínimo um desses trechos. Eu sei que o DENIT, né, o nosso DENIT, Superintendência Estadual, e o DENIT Nacional, né, sob a liderança, né, do ministro Tarcísio, sobre a liderança do Ministério de Infraestrutura, fez essa colocação, porque se há um vazio, não tem mais como aditar, né, não é legal colocar mais recurso, reforçar, né, segundo quem audita, quem fiscaliza, né, que é o DENIT, teria e tem ainda uma possibilidade, porque o Exército Brasileiro, né, entrou no trecho 1 e trecho 2, que, aliás, liberou 5 quilômetros agora, lá são 50 quilômetros, né? Liberou 10%, e vai liberar mais um trecho até o final do ano. Tem uma notícia boa para daqui a mais uns meses, né? Em seguida, porque hoje, até para as pessoas entenderem, então, não havia nenhum quilômetro liberado. Quando veio o presidente Bolsonaro, depois da priorização no governo passado, toda essa mobilização, essa pressão política, esse reforço orçamentário, nós conseguimos liberar, o governo liberou 47 quilômetros em agosto, né, do ano passado, com a presença do presidente, das autoridades, enfim. Entrou o Exército, que está tocando ali as obras. Liberou agora esse ano, em março, outros 22 quilômetros, né? E mais, em abril, liberou agora, recente, mais 5 quilômetros do Exército. Nós estamos com 74 quilômetros de 211, 1/3, né? E devemos ultrapassar até o final do ano em torno de 100, 110 quilômetros, é a previsão do Ministério e do DENIT. Então, quem tem viajado ali, percebe. Você viaja daí com segurança, né, com fluxo, nesses trechos, né, a questão de vida, né, a preservação da vida, evitar os acidentes, que é o grande objetivo, e da capacidade competitiva. Mas ainda tem um grande problema também, que é os pedágios. Os pedágios Eu ia entrar nesse assunto. Né? Esse assunto dá para a gente discorrer sobre os pedágios, porque nós vamos concluir a obra, vai ter um novo pedágio, provavelmente,
sobre esses trechos duplicados, e nós não podemos pagar os pedágios mais caros do Brasil ou do Rio Grande do Sul, né? Acredito que seja do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul é muito caro, né? É muito caro os pedágios. O senhor acha que esse movimento que está buscando uma alternativa a esses preços de pedágio, liderados pelo deputado Fábio Branco, liderados também pelo deputado federal Marcel Van Hatten, o senhor também nessa luta, se vai conseguir, junto ao TCU, uma revisão desses contratos, ou nós vamos ter que aguardar um novo processo de concessão dessa rodovia? Eu até peguei aqui um material, né, primeiro para mostrar o custo do pedágio, né? Um caminhão bitrem, né, com 7 eixos, gasta R$ 296 para ir de Porto Alegre a Rio Grande. E ida e volta, gasta 592 só em pedágios. Os pedágios são muito caros, né? De Canguçu a Rio Grande tem apenas 115 quilômetros. O trajeto de um bitrem, que são esses caminhões, né, grandes, gasta R$ 197. E ida e volta, 394, quase R$ 400. Isso aqui é onde, né? E se pegar o carro de passeio, a gente está pagando hoje 12, né, quase R$ 13, né, comparando com as outras praças de pedágio do próprio Rio Grande do Sul, é muito caro. Mas imagina o transporte, quanto isso está embutido no custo. Aí tu fez a pergunta, né? Eu acompanhei o deputado Fábio Branco, nós eu participei de uma audiência pública em Pelotas, o vereador Fabrício Tavares, né? Nós fizemos essa audiência, eu não lembro, acho que foi no finalzinho do ano passado, né? Como o deputado Fábio Branco é o líder desse processo, né? E ele teve competência, né? Criou proximidade também com quem está questionando essa questão, né? Há uma indignação em relação a isso, né? A Ecosul, a gente sabe que faz um belo trabalho, né? Mas está caro esse pedágio, né? E aí, os transportadores, né? O sindicato, que eu conhecia as lideranças, eu não participava nesse período aí com profundidade desse tema, né? Mas tive conhecimento com mais profundidade, me somei a essa iniciativa liderada pelo deputado Fábio Branco. O deputado Van Hatten também entrou lá em Brasília, né, com pedido de informações, né, de esclarecimento, né? O TCU fez os estudos, né, já deu prazo, está pedindo a revisão, né? Esse processo iniciou em 2012, processo judicial, para ver como, né, bem de tempos. Mas, inclusive, uma nova revisão de concessão, mais prazo, né, passa por essa revisão. Então, nós precisamos baixar esse preço. Então, essas iniciativas, que eu não estava à frente delas lá atrás, mas como líder, né, como presidente da nossa frente parlamentar para viabilizar a duplicação, não basta duplicar. Descobrimos que também tem que reduzir o custo do pedágio, né? Assim como precisava dragar, né, a dragagem do porto, para ser competitivo. Sim. Assim como tem outras questões, né, que é para a gente transformar o nosso porto cada vez mais competitivo, mais viável, mais cargas, mais volume, mais empregos, mais renda, né, tanto para o Estado, mas fundamentalmente para os agentes dessa cadeia produtiva toda, né? Então, eu passei a atuar também nesse tema, a ajudar, né? A gente está agora, entrou a pandemia, atrapalhou bastante, no sentido de, né, o primeiro foco de todos nós era preservar a vida das pessoas, a saúde, viabilizar os recursos, equipar os hospitais, também depois eu quero falar um pouco sobre isso, se for possível, né? A gente atua como deputado ajudando aí os hospitais, Sim. a Santa Casa, o HU, enfim, né, as unidades básicas de saúde, tem um trabalho bem bacana como deputado. Mas nesse momento agora que as coisas começaram a retomar, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, né, que nós precisamos, então, ir tratando ponto a ponto. E tudo passa a ser, né, repensado. Então, se nós precisamos de capacidade competitiva do nosso porto, né, os caminhões que podem fazer um cálculo e transportar para outro lado e levar para um outro porto fora do estado do Rio Grande do Sul, imagine o prejuízo. Né? Então, por isso que esse tema é um tema que a gente até já foi dado prazo,
TCU já deu prazo para a ANTT, né, Agência Nacional de Transportes, se posicionar, ela deu mais uma... O senhor acredita que em 2020 a gente vê uma redução do preço do pedágio? Eu não conheço os números que estão propostos. Eu vi uma matéria falando em 40 centavos de redução. É ridículo, é absurdo. Mas ao menos não tem aumento. Mas, né, já houve um ganho muito tempo em cima disso. Mas, né, a tarifa, a tabela, né, de custos para chegar ao preço do pedágio, é ela que está sendo revisada nesse momento. E eu não tenho conhecimento de profundidade como está. Inclusive, pensando em função até da nossa live, como é importante, eu estava comentando hoje que nós vamos ter que provocar isso, né? Porque o troço está passando, né? E o deputado Fábio Branco me pediu, no bom sentido, Afonso, te envolve bastante nisso, eu estou com umas missões diferentes nesse momento, do ponto de vista de atuação política, né? E me disse assim, dá profundidade em Brasília, né? E eu comecei a trabalhar, né? E baseado, né, em que movimentos tem que fazer, mas eu percebo que nós vamos ter que dar uma cutucada, né? Para que isso, porque já está decidido, né? Tem que revisar, mas não pode ser uma revisão mínima. E também já tem uma informação que não está sendo prorrogado, né? Para mais anos. Tudo isso vai fazer parte justamente dessa planilha de custos e tem que comparar com os pedágios em outros pontos, em outras praças de pedágio do Brasil e do próprio Rio Grande do Sul, né? Aqui é 2 a 3 vezes mais caro que qualquer outro pedágio. Falando um pouquinho de revisão e de Porto do Rio Grande, tem um outro assunto que nos últimos dias, na última semana, virou pauta, que é uma revisão que foi muito ruim aqui para a região sul e também para o estado do Rio Grande do Sul como um todo, que foi a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, resolveu que estava, por fim, cancelada a outorga da usina termoelétrica de Rio Grande, que envolvia uma usina termoelétrica de gás natural liquefeito. Esse assunto foi um grande baque para aqueles que acreditavam nesse projeto, foi um grande baque para quem esperava uma ampliação de cargas no Porto do Rio Grande, porque era um projeto extremamente inovador para a região. Muita gente, deputado, diz que esse assunto foi perdido, que Rio Grande perdeu esse assunto por falta de lideranças políticas, por falta de apoio em Brasília. Foi isso que aconteceu, deputado? Foi falta de luta em Brasília para manter esse projeto no estado do Rio Grande do Sul? O que houve? Eu confesso que nessa, né, linha eu não estava como linha de frente. Eu sempre fui apoiador. Né, porque outros líderes, porque assim, ó, no Congresso Nacional e a política, eu trabalho assim com muita transparência. A gente, assim, como deputado, não tem como tocar todos os assuntos. Então, o que a gente faz? Ao menos eu, o deputado Afonso Ram, faço. Eu tenho assuntos que eu lidero, certo? Uhum. Eu sou o líder e outros líderes se somam, mas a gente lidera o processo, que eu presido à frente da duplicação para a conclusão da BR-116, que está andando muito forte, né? E aí eu trabalhei muito esse tema com dedicação. Isso requer tempo. Ir aos ministérios, ir nas instâncias, né? Mobilizar as pessoas, abrir portas, né? Fazer sensibilização. Também lidero essa frente parlamentar da uva e do vinho, que é um setor, uma cadeia econômica importante, né? E tenho muitos votos na Serra Gaúcha, a região da Serra e Campos de Cima da Serra, são mais de 16 mil eleitores que votaram nessa última eleição do deputado Afonso Ram. Uma região de muita representatividade, muito associado a isso e ao trabalho que a gente faz. Essa questão da usina, eu também liderei e sou um dos líderes ligado muito à questão do carvão mineral. Só para ter uma ideia, eu fui presidente da frente parlamentar durante alguns anos e durante a nossa presidência nós conquistamos a usina termoelétrica, esta da Tractibel, que hoje é ENGIE, né? Que é a obra que do governo estadual passado investiu mais de 2 bilhões de reais e gerou 5.500 empregos aqui. Vamos dizer, uma quarta parte do polo naval, comparativamente. Sim. E, aliás, muitos trabalhadores que ficaram desempregados do polo naval vieram trabalhar aqui em Candiota. Esse é um outro tema que eu lidero, né? E com muito orgulho, assim, tem outros líderes, a gente se reveza
liderança, mas a frente parlamentar, então, em relação à usina térmica a carvão, nós lideramos. Nesta, eu sempre me somei, né? Mas com a minha entrada mais forte no município de Rio Grande, politicamente, se eu vou buscar apoio em Rio Grande, né? Temos agora um assessor parlamentar competente, articulado, que é o Sargento Rodrigues. Me somei ao partido, mas não só ao partido, à comunidade, né? As lideranças. E aí que eu comecei a atuar mais. Então, a minha atuação lá para trás, realmente, quando eu fui à última audiência, que foi, eu acho que pedida pela Ana Amélia, né? Junto também com o próprio Fábio Branco, e tinham outras lideranças, aí foi que nos deram a notícia. Vocês vão ter que entrar com todo o processo de novo na ANEEL. Eu fui na reunião da ANEEL, estive lá. Sim. E lá que nós recebemos uma notícia que foi uma ducha fria, né? O que aconteceu também, né? Quantos projetos foram desmobilizados no país pela questão política? Nós tivemos um impeachment da presidente Dilma. Tivemos 2 investigações do presidente Temer, né? Que caía ou não caía. E aí veio a eleição do presidente Bolsonaro, né? Então, tudo isso associado, né, às condições financeiras do país e à conjuntura global, que afetou bastante, vários investimentos que eram políticas de governo. O Polo Naval em Rio Grande é uma política de governo, sim, mas que os novos governantes não assumiram, né? E aí as plataformas, né, passaram a não ser mais montadas aí. Daí a Petrobras, que é um custo menor, vai fazer na China, né? Mas se é uma política de governo, não interessa o partido, né? Então nós tivemos uma descontinuidade dessa questão, né? E aí a questão dessa usina térmica, né, utilizando gás, eu acredito que ela caiu nessa faixa, né, de desativação de projetos de desenvolvimento estratégicos, né? E não é só culpa de alguém, né? Tem uma conjuntura, né? Mas o que eu fiquei feliz é que tem viabilidade de fazer o projeto, porque tem um dado. De energia eu estudo bastante e tenho um certo conhecimento. O Rio Grande do Sul, nós aqui no extremo sul do Brasil, somos importadores de energia, né? Nós não produzimos energia autossuficiente e o sistema é interligado. Então, nós precisamos diversificar a matriz energética. Por quê? Porque a hora que retomar o crescimento, que retomar as indústrias, que retomar as atividades econômicas, que vai retomar, o Brasil é uma potência, né, mundial dentro do... Né, gostem ou não gostem, precisa fazer bem a gestão, nós vamos precisar de energia. E energia nas várias formas. Porque a energia da água, da hidroelétrica, que é quase 80%, ela depende de São Pedro, depende da chuva. Antigamente, se fazia grandes reservatórios. Hoje, pela questão ambiental, a produção de energia é feita a fio d'água, né? Que é pelo leito, é a vazão normal. Não tem grandes reservatórios. Então, se não chover, imagina, quase 80% da energia do Brasil é dependente. A energia eólica ela é localizada, joga no sistema, mas não armazena, né? Sim. A energia do carvão mineral é estratégica para o sul do país, que nós temos reservas. E hoje tem baixo impacto ambiental. E essa usina a gás, né, ela é competitiva, né? Então ela se torna viável. Agora, por que desacelerou todas as questões? Porque hoje o governo, e mudou o governo, né, a maioria estava pensando em trabalhar mais na linha, né, de iniciativa privada. Mas a energia é algo que você tem que ter domínio, né? Tem que ter realmente isso bem amarrado para poder garantir o desenvolvimento do país. Então, eu acredito que essas são as razões, né, do que eu conheço. Não fui líder desse processo, passei a participar, me somando muito aí ao trabalho, e hoje, né, nesse último mandato, eu já obtive, né, em torno de 800 votos em Rio Grande. Então, né, os rio-grandinos, né, são também, né, vamos dizer assim, responsáveis entrando um pouquinho pelo meu mandato, né?
Sim. Entrando um pouquinho nessa linha, o que os rio-grandinos já tiveram e podem ter ainda do deputado Afonso Ramos? O senhor já falou algumas vezes aqui, o senhor Sim. tem um assessor parlamentar localizado em Rio Grande, Sargento Rodrigues, e o que se espera de um assessor parlamentar descentralizado do gabinete em Brasília é que se trabalhe pela região. Efetivamente, o que os rio-grandinos já viram do deputado Afonso Ramos chegar à nossa cidade? Eu até, se tu me permite, a live já está tendo uma boa participação, né? Eu sou convidado, mas vou nominar algumas pessoas aqui. O Marcos Soldeira, que é o presidente do Partido Progressista, né? Os progressistas, né? Do Cláudio Dias, né? Está conosco aqui o Cláudio Marreco, lá de Caciqui, o Renato Rodrigues, de Uruguaiana, algumas pessoas que eu consegui identificar ali, o Silvinho Oliveira, de Bagé, ele é comunicador, é radialista, né? Aqui tem um programa maravilhoso, tá acompanhando a live, porque ele faz o programa, né, Delta Rural, correto? E todo o rural, o mundo rural, soja é hoje o principal produto, e o outro produto vem a carne, né, das atividades. O Dalmiro, vereador do Aceguá, está conosco aqui, o Pablo Martins, que trabalha conosco na saúde em Pelotas, a Meilene Fontes, a jornalista aí de Rio Grande, né? Mas é de Bagé, minha conterrânea. Grande colega Meilene Fontes. A Meilene está nos acompanhando, uma amiga, né, parceira nossa. Eu conheci a Meilene no carnaval, né, carnavalesca. E é do futebol, do esporte também, né? Cláudia Borba, né, de Rio Grande aqui. Hélio Soares, Jaguarão, Marcos Krause, de Pelotas, Dinara Ferreira, Cruz Alta, tem gente de tudo que é lado, né? Mas eu peguei aqui, que bom, né, cumprimentar, que o pessoal está participando. Essas aqui são algumas pessoas que eu conheço, né? E a Márcia me apoiando aqui, a Márcia Marinho, que é nossa jornalista, tua colega, né? Está nos acompanhando mais aqui o Guto, que é da área técnica, e o Leonel, né? E mais a Ângela, né? Eu estou no meu escritório político em Bagé, né? Porque eu estou votando de forma remota, encerrou a sessão, estamos conseguindo fazer aqui a nossa live, né, André? E falando em Rio Grande, que tu me perguntou, né, em termos de recursos, vamos iniciar do momento. Agora, dia 12 de maio, nós conseguimos a liberação de R$100 mil para a Santa Casa, para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, né? Esse recurso foi liberado, pago, né? E ele vem para a compra de EPIs, né? Para custear nesse momento, né, de enfrentamento da pandemia mais crítico, e é um recurso que é uma emenda, né, parlamentar minha, onde eu consegui essa liberação. Entra direto na Santa Casa, deputado? A Santa Casa, eu não lembro se ele veio via Estado, fundo estadual. Fundo estadual, Ele foi para o Estado e o Estado conveniou, né, faz um termo aditivo, né, uma espécie de um contrato, né, complementar e faz a liberação. Eu acredito que já tenha pago, né? Até posso checar, porque é de 12 de maio. Eu fiz uma live com a secretária Arita, quarta-feira passada, e ela liberou, eu coloquei via Estado, como deputado, 4,5 milhões, e outros 7, quase 8 milhões, só de emendas desse ano, e um reforço via bancada gaúcha, com opção de cada deputado, correto? Nós colocamos aqui também para o município, certo? Para o município, para equipar as unidades de saúde, outros R$150 mil. Já está empenhado, eu entreguei o ofício ao prefeito e ao secretário Maicon, né? Nós fizemos, junto com o Sargento Rodrigues, eu fiz a entrega, né, a última vez que eu tive agora em Rio Grande esse ano, né? Antes um pouquinho da pandemia, né? Foi, eu acho que março, que a gente esteve aí, né? Iniciozinho de março, eu fiz uma inserção aí no município de Rio Grande. Nós colocamos outros R$200 mil para compra de equipamentos para o HU, né, o Hospital Universitário aí da nossa FURG. Eu, inclusive, visitei aí a liderança, né, a superintendente, doutora Sandra, né, se não me falha a memória. Oi?
Não me lembro se é o nome... É isso, né? A gente teve ali, tudo de memória, porque eu não tenho anotado aqui. Aqui tem outros recursos em relação à Santa Casa. Há um tempo mais atrás, nós colocamos R$200 mil, né? E também ali dentro da Santa Casa tem o Hospital de Cardiologia, né? Que é uma das unidades. Ali foi adquirido, uma emenda já há mais tempo nossa, a aquisição de um arco cirúrgico, certo? Né? No bloco cirúrgico do setor de hemodinâmica, também um recurso nosso. Aqui vamos falar em UBSs, né? Para as unidades básicas de saúde, a gente colocou, então, esses 150 mil, que é um recurso que vai ainda ser liberado, mas já está empenhado, né? Esse vai equipar, não sei quais são as unidades. Mas tem um recurso bem interessante, que é uma emenda minha, que permitiu, foram R$300 mil para ampliação das unidades básicas de saúde. Uma foi concluída o ano passado, o Povo Novo, certo? Uhum. Aquela ampliação do posto, né? Teve a contrapartida do município e um recurso do deputado Afonso Ram. Importante, pouca gente sabe, né? Porque antes do Sargento Rodrigues eu não tinha um interlocutor, né? E às vezes não ocupava o espaço da mídia, mandava os recursos. Nós também colocamos ali no Domingos Petrolini, está em andamento a ampliação dessa unidade de saúde, certo? E tem um recurso para começar lá no Taim, na unidade básica também, né, relacionado a esse recurso. Já foram adquiridos, né, unidades móveis de saúde, que são as vans de transporte. Essa é a primeira emenda que, como deputado federal, eu coloquei no meu segundo mandato como deputado, né? Mas estão em uso até hoje, que transportam as equipes, inclusive que vai para essas unidades fora, né, do eixo do centro da cidade. É bem importante. Aquisição de equipamentos, agora, isso aqui foi uma intermediação que a gente fez, 3 aqui, para a gente citar. Aquisição de equipamentos para o posto médico da Quintinha, o bairro Vila da Quinta, né? São 150 mil, né, reais para a gente fazer exatamente equipar essa unidade de saúde. Tem aqui uma interlocução que o Sargento Rodrigues nos pediu, o prefeito, e eu fiz em Brasília, que foi a liberação da ambulância da SAMU, certo? Eu fui, né, apoiador, não é emenda do deputado, mas nós usamos a estrutura do gabinete, isso que é importante. Você tendo a interlocução, né, hoje eu não tenho nenhum vereador, nenhum líder vereador para fazer a divulgação do nosso trabalho na Câmara, mas temos quem faz o trabalho, né? Isso, né, vamos dizer assim, muitas vezes a gente não tem a oportunidade de fazer essa divulgação. E eu não estou no dia a dia, né, são vários municípios, sim. Então a gente dá uma entrevista, né, mas é interessante. Ajuda aqui também, né, o posto de saúde do Bolacha. O prefeito nos pediu apoio para liberar a segunda parcela, R$197 mil, que é a unidade que também está em andamento lá, a melhoria, né? E aí poderíamos discorrer mais algumas coisas na área da saúde. Segurança. Teve aquela emenda de bancada que nós liberamos o ano passado, aliás, o ano retrasado, né? Mas que chegou o ano passado. 9 viaturas para a Brigada Militar, né? Duas, uma para o Chuí e uma para o Norte, São José do Norte, e 7 para o município de Rio Grande, né? Então, foi um recurso de todos os deputados, mas teve os deputados e senadores que apoiaram, né, essa indicação. Então, é um recurso interessante. E tem agora uma caminhonete, né, de um recurso que eu indiquei, né, da bancada gaúcha para a Brigada Militar, valor de 137 mil, essa não liberou ainda. E tem a aquisição de 2 veículos para a Guarda Municipal. Essa é uma emenda de 2019, e que veio via Estado, deu problema, e nós refizemos com o prefeito, Alexandre, né, e com a interlocução do Sargento Rodrigues e o nosso gabinete em Brasília. Então, vai chegar, já está garantido. Vai chegar. Vai chegar, né? Estou garantindo porque já empenhou.
e é uma emenda individual do deputado. E hoje elas são obrigatórias, né, de execução. E como já empenhou, é uma questão de tempo. Claro que agora entrou na fila porque a prioridade é saúde. E gradualmente vai liberando, né? Agricultura também, a gente fez a interlocução junto à bancada gaúcha de 3 máquinas agrícolas também, né? Eu tenho uma excelente ligação aí com o Sindicato Rural, com o Ronaldo, presidente, tantas lideranças que a gente não tem como falar o nome de todos. Mas, em suma, né, a gente vem atuando em várias áreas, né? E eu acho que o que foi bacana é criar essa proximidade com o município que eu não tinha. Eu sou frequentador do cassino, né? Todo bagiense vai muito ao cassino, né? O senhor é natural de Bagé. Eu sou natural de Bagé, mas sou registrado na Ulha Negra, que era distrito de Bagé e hoje é município. E na minha carteira de identidade consta lá, registro em Ulha Negra. Hoje o município é um município pequeno aqui, ao lado de Bagé. Isso. Eu vou aproveitar que o senhor está em Bagé. Bagé tem bastante gente de Bagé nos assistindo. Bagé foi um município que sofreu muito com Covid-19 no princípio, conseguiu ajustar aí com as medidas de distanciamento e hoje está numa situação melhor. Como o senhor está enxergando as medidas de enfrentamento do Covid-19 no Rio Grande do Sul e também no cenário nacional? Há aí toda essa divergência do governo federal entre divulga números, não divulga. O deputado Rodrigo Maia se manifestou falando da importância da divulgação dos dados. Como é que o senhor está vendo o enfrentamento da pandemia no Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Sul? Olha, em primeiro lugar, o Brasil é um continente, né? É um território muito grande, né? Cabe em quantos países dentro do Brasil? Né? É muito grande. Culturalmente, nós temos regiões bem distintas, com hábitos culturais, né? Com situações econômico-financeiras diferentes. Então, a gestão, né, de uma célula só, né, tentar fazer uma indicação para todo o Brasil, não tem como, né? Acho que a gente iniciou bem com o ministro Mandetta. Eu, inclusive, cumprimentei o ministro Mandetta, que foi uma escolha do presidente Bolsonaro, ele que montou a equipe, né? Depois, né, veio aquela situação de flexibilizar a questão da economia, mas acredito que o período do Mandetta deu uma contribuição muito grande, né, no sentido de preservação da vida, do isolamento social e do quanto isso é importante, né? E isso ajudou muito. Ele instituiu também essa forma, né, claro, com o aval do presidente, para fazer a divulgação de dados, que a transparência ela tem que ser diária, constante, que é isso que nos dá firmeza, né? Depois veio outro ministro, que ficou 30 e poucos dias, né? Não ficou 2 meses, né? Também ele veio já com a outra missão, né? Mas quando foi, né, vamos dizer assim, conduzido a assinar, né, a liberação da hidrocloroquina, né? Ele não quis fazer, né, como médico, e aquilo ali, né, já deu um descompasso e ele acabou saindo, né? E agora temos o terceiro ministro já da Saúde, né, que inclusive esteve na Câmara dos Deputados, né, para fazer uma interlocução depois dessa tentativa de uma nova sistemática, de trazer só os dados do momento, e a gente precisa das informações, né? Eu acho que o ministro da Saúde e o governo, e aí o governo federal, estou falando, ele precisa passar uma firmeza do ponto de vista, né? E isso, tanto é que isso está sendo retomado. Teve intervenção né, questão lá do Supremo, que interviu para ter, né? Eu não vou entrar no mérito disso, mas já foi recorrigido o rumo, e, inclusive, havia já uma disposição, né, por parte da área política. Eu não estou em Brasília, isso dificulta a minha interlocução, né? Não estou para fazer reuniões presenciais, mas já chegou um denominador, voltaram a divulgar os dados já desde ontem, no horário, para ter a informação, para a gente saber. Claro que tem uma forma de divulgar, né? Eu acho que assim, a gente tem que valorizar o que a gente consegue também
né, quantos são curados, quantos, né, adquirem imunidade. E esse dado é interessante. Então, tem essa questão nacional, que é importante. Aí tem questões lá do norte do estado, né, de Manaus, né, o estado da Amazônia, o estado do Pará, os estados do Nordeste, o Rio e São Paulo, e agora o interior desses estados, né? Bom, agora vamos para o nosso Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, na minha opinião, e aí vou falar também de Bagé, eu acabei aqui participando um pouco, né, no período inicial do problema, né, foi criado aqui um grupo de trabalho pelo prefeito Divaldo, pelo secretário de saúde e também pela área médica, né, e depois, né, por um conjunto de liderança, conselho de saúde, profissionais de saúde, não só médicos, né, e a comunidade em si. Aqui, só para ter uma ideia, são 73 casos, né, que tiveram, todos 100%, no caso de Bagé, foram, né, recuperados, né, curados, isso é importante, não houve um óbito, nenhuma morte, houve um controle muito forte de isolamento, né, surgiram problemas, inclusive, na área, né, dos profissionais de saúde, não só médicos, né, isso também, eu acho que, de certa forma, acabou ajudando, porque, né, ali um controle mais rigoroso ainda, e felizmente, né, nesse momento, do que eu tenho conhecimento, não tem ninguém em UTI. Tem testes, agora estão sendo feitos, refaz os testes, né? Então, nós temos casos como o de Bagé, tem outros casos, né? E o próprio estado do Rio Grande do Sul. E aí eu acredito que o governador Eduardo Leite, junto com a secretária, mas junto com as pessoas pensantes e com a sensibilidade, né, criou agora esse isolamento controlado. 20 regiões, 4 bandeiras, né, 11 segmentos de atividade econômica, né, para fazer a flexibilização, né, para dar o alerta, onde tem que fechar mais. Então, o Rio Grande do Sul, eu acho que favorecido pela condição cultural, né, dos seus líderes, pelo comportamento das pessoas. Aqui eu estou com a minha máscara, né, só tirei a máscara agora. Eu ando até de carro, a gente vê as pessoas todas com máscara. Então, quem está se cuidando e cuidando das demais pessoas, isso faz a diferença. Está dando para ver, né? Então, na verdade... Eu vou lhe interromper um pouquinho, sim, só para trazer uma notícia. Nós tínhamos um terceiro óbito no município do Rio Grande, que era suspeito de Covid-19. Chegaram os resultados por parte do LACEN e resultou negativo. Então, a comunidade de Rio Grande que aguardava o resultado de um possível terceiro óbito, esse óbito testou negativo para Covid-19, portanto, Rio Grande segue com 2 óbitos confirmados aqui no município. Desculpa lhe interromper, deputado, não, mas essa informação é extremamente importante. Importante, por isso que tem essa dinâmica, né? O que é importante, no Rio Grande do Sul, nós estamos tendo um índice de 92%, 94% de pessoas curadas, né? Isso é muito bom, né? Porque tem as pessoas que estão em fase de transição, mas sempre é mais de 80%, né? Então, isso é um índice muito bom. E o índice de mortes é muito baixo, né? Mas toda perda de uma vida, né, ela tem um valor, né, que não tem dimensionamento do que representa a vida de cada um para os seus familiares, para os seus próximos. Então, nós temos que respeitar muito isso, né? Mas eu vejo o Rio Grande do Sul, né, que tomou providências importantes, está tendo, né, baques, né, na geração não, no aumento do desemprego, né, que é difícil. Nós votamos aí o auxílio emergencial, que foi importante. Estamos por votar agora a prorrogação dele, é a discussão no momento no Congresso, né? Nós já votamos vários projetos de lei, medidas provisórias, nós temos tido atuação direta. Eu sou autor de 3 novos projetos de lei que não foram ainda para a pauta. Um é para quem está no seguro-desemprego, né, que entrou a pandemia, estava no seguro-desemprego, prorrogar o seguro-desemprego. É uma proposta do deputado Afonso Ram, um projeto de lei, né, que ele está em análise e eu espero que ele ainda possa ser votado. Claro, o governo alega não ter recurso, né, mas é justo. Quem já está desempregado vai trabalhar onde agora? Então, dá uma proteção. O outro é para a questão em relação aos aposentados
para reduzir o juro, né, das prestações. Houve já uma votação para prorrogar, né, as parcelas, e isso já está consolidado. Mas a questão do crédito consignado, o juro é muito alto, e eu fiz uma proposta nesse sentido também. E a sua proposta, só para salientar, é que os aposentados pensionistas tenham o crédito consignado à taxa Selic. Isso daria aí uma grande diferença no está bem baixa, né? E eu estou cevando um mate aqui, conversando contigo. Né? Não é um vício, é uma tradição aqui, né? É verdade. E quando, né, no entardecer aqui do Pago, a gente faz um chimarrão. Então, eu estava comentando, e vou falar a terceira iniciativa legislativa, projetos novos, que esse eu julgo muito importante, que é a questão de um recurso novo de 2 bilhões, que é a questão do fundo, né, que trata das telecomunicações, o FUST. Ele arrecada em torno de 2 bilhões por ano. Né? Uhum. E nós trabalhamos... Aliás, não é 2 bilhões, é 1 bilhão. 1 bilhão por ano. 2 bilhões é o fundo eleitoral. Né? Dá para falar sobre ele também. Eu tenho opinião. Mas 1 bilhão do FUST, que seria um dinheiro novo, que é um dinheiro que está parado, né? Que é das taxas dos telefones, das empresas, né? Todas as taxas arrecada isso. E a ideia que eu desenvolvi, o projeto de lei, que já, inclusive, consegui as assinaturas para urgência, mas ainda não foi para a pauta, né? Que é colocar mais um reforço de R$1 bilhão, que ajuda, né? De um dinheiro que não vai ser usado, né? Porque não vai ser usado... Na tramitação, esse projeto é extremamente importante. A tramitação dele deverá ser rápida? Agora lá está assim, né? Você conseguindo apoiamento, e eu já consegui no caso desse projeto, né? Eu tenho que trabalhar 3 projetos de lei. Quantos deputados são? 513, né? O projeto que mais andou, que foi o primeiro que eu apresentei, é este, né? Que viria, é como uma injeção na veia da saúde, né? Foi já na segunda semana nós criamos esse projeto, e eu consegui o apoiamento de muitos partidos dos líderes. E é um dinheiro que, pelo que percebo, tem em caixa, ele já está colocado... Claro, é um dinheiro que está parado, ele tem um destino, mas não vão usar, né? Ele, inclusive, hoje é usado, vinha sendo usado só para telefonia fixa, e a gente precisa para telefonia móvel e internet. E eu já fiz um projeto para colocar as antenas ao longo das estradas, para usar esse dinheiro, para ter internet e sinal telefônico móvel, né? Em todo o Brasil, começando pelas BRs. Como eu já tinha esse projeto de 2016, e um que liberou o dinheiro da telefonia fixa para telefonia móvel e internet, que aprovamos no final do ano passado, e o meu projeto foi apensado, é um projeto de 2015. Um é de 2015 e outro é de 2016. Eu tenho 36 projetos de lei, né, e 5 leis já do deputado, né? Então, já tem um bom trabalho legislativo e mais essas três proposições. E a ideia, né, é justamente reforçar um recurso para esse momento. E aí nós conseguimos, então, apoio, e aí que tu me perguntou no seguinte sentido. Se houver acordo, né, de todos os líderes, vai para a pauta. Se não há acordo de todos, e aí tem uma série de projetos e proposições de vários deputados, certo? Então, eu pressionei bastante no começo, né? Tirei um pouco o pé do nosso líder agora e retomamos, né? Porque 1 bilhão faz a diferença salvando vidas, né? Então, foi uma iniciativa, né, que a gente tomou aqui, legislativa, e que tem chance ainda, se a pandemia, né, ela está, vamos dizer, razoavelmente controlada no Rio Grande do Sul, mas fora do Rio Grande do Sul, no Brasil, está uma tragédia, né? Com certeza. Deputado, tem um outro assunto que preocupa bastante o Rio Grande do Sul. Estou correndo um pouquinho, porque nós já ultrapassamos uma hora de conversa. Né? Uma boa conversa, mas tem um assunto que eu não posso deixar de tocar, deputado, que é a questão da estiagem no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos agora alguns dias com chuva aqui na região sul, enfim, mas a gente sabe que essa chuva não é suficiente para salvar uma lavoura, para salvar uma plantação. Como o senhor está enxergando a questão da estiagem do estado do Rio Grande do Sul e dos prejuízos que os nossos produtores rurais vão ter aí, que as estimativas apontam uma perda de safra de soja entre 20 e 40, podendo chegar aí
em alguns especialistas dizendo em até 50% de perdas na safra de soja. Como tu enxerga esse momento dos produtores do Rio Grande do Sul? Olha, nós aqui, a gente fala que o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? Nós temos toda a questão da pandemia, né? Enfrentamento ao coronavírus, e nós no Rio Grande do Sul, e uma parte do estado de Santa Catarina, tivemos uma estiagem que durou, em alguns lugares, até meio ano, 6 meses, 5 meses, 6 meses. Tem lugares muito críticos aqui na região da Campanha, e outras regiões do estado e em todo o estado, e foi se potencializando. A perda na soja, do conhecimento que eu tenho da Emater, que estava fechando finalmente das lavouras, é de 47%, né? E a perda no milho é de 30%, um pouco mais de 30%. Então, nós tivemos aí uma perda de produtividade, né? Deixamos de colher 12 milhões de toneladas de grãos, só para ter uma ideia. E só esses 2 grãos representam uma perda superior a 15 bilhões. É muito recurso, né? E todo mundo está girando nessa cadeia produtiva. O que a gente conseguiu? Né? Nós, inclusive, tivemos reuniões presenciais com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nas esferas de governo, né, com o próprio presidente, e aí a FETAG, né, que é dos agricultores familiares, os pequenos agricultores, que é o presidente Joel, e o presidente Gedeão, da Farsul, o setor cooperativo, né, das cooperativas, a nossa bancada gaúcha, deputado Cherini, a nossa frente, né, da agropecuária, que é o deputado Alceu Moreira, né, o senador Luiz Carlos Reis, muito ativo nesse tema, né, e o conjunto, né, de líderes do Brasil inteiro. Nós trabalhamos, né, direto com a ministra, agora fizemos uma rodada faz 2 semanas. Eu, inclusive, pedi uma coisa, fui o interlocutor de que nós precisávamos e precisamos fazer reservação de água, armazenar água. E, para isso, não é só construir novos reservatórios, é desassorear, limpar, né, os açudes, as barragens, as pequenas barragens, os reservatórios, porque a estiagem, né, não tinha mais água para os animais e até água para consumo humano. Aqui no município de Ulha Negra e município do Aceguá, são 2 municípios, né, Pedras Altas, e podemos falar de vários municípios da própria Zona Sul, indo em direção a Arroio Grande, Jaguarão, né, na direção que nós formos, Canguçu, Piratini, indo a São Lourenço. Né? Pelotas tem uma série de restrições ao uso de água nesse momento. Exatamente, né? Mas aqui no município pequeno tinha 380, quase 400 produtores recebendo o abastecimento de água porque não tinha mais para o consumo humano, né? Então nós tivemos essa tragédia, nós conseguimos o quê? E já está funcionando, graças a Deus, porque nós fizemos audiência live, né? Debatendo esse assunto, fizemos videoconferência e agora, né, também entrevistas nas rádios, onde a gente potencializou o apoio aos produtores. A gente conseguiu 7 anos, até 7 anos de prazo no custeio, né? Então, quem financiou nos bancos, né? O Banco do Brasil está fazendo uma média de 5 anos, né? Aí sem grandes exigências, já libera o pré-custeio e o investimento, a parcela que vence esse ano, a maioria está vencendo em junho agora, começa a vencer, deixa para após a última parcela. Se ele tinha 5 parcelas, a primeira, né, vai virar a quinta, né, após a quinta parcela. Então, isso dá um fôlego. Quem tinha renegociado dívidas, também, a mesmo critério, dá também, né, prorroga por 1 ano. E nos investimentos, né, no caso, esses recursos aí são de recursos, inclusive, do BNDES, só não conseguimos o recurso do Banco de Fábrica, que é os fabricantes que financiam, e ainda estamos buscando um apoio, porque é um dinheiro que o BNDES dá aos fabricantes, né, e eles financiam, e não é considerado um crédito agrícola, né, da política agrícola. A ministra vai lançar agora no Plano de Safra, né, já novas indicações, e em relação, né, aos açudes que eu estava falando, né, ela está enfatizando o programa, né, eu falei muito com o Eduardo Sampaio, que é o secretário de Política Agrícola, depois eu fui uma vez ao Ministério e fizemos várias rodadas, né, eu tenho formação de engenheiro agrônomo também,
e sou produtor, então facilita, né, para a gente tratar desse tema. Eu auxiliei, e agora o plano de safra, que seria dia 15, vai ser dia 17, né? 17, a ministra mudou a data e o presidente, e vai ter essa medida tanto para armazenar, né, melhorar a limpeza dos açudes na forma de financiamento no custeio, né, com mais ênfase, e também irrigação, quando cabe a irrigação. Então, nós conseguimos isso. E tem duas coisas a mais ainda. Nós conseguimos uma linha de R$20 mil para os pronafianos, os agricultores e pecuaristas familiares, os pequenos. É um crédito por 3 anos de prazo, 1 de carência, para dar um giro nesse momento, né? Esse é que a maioria dos produtores estava tendo dificuldade nos bancos. O banco quer dar já o novo custeio e não quer financiar. Sim. Mas se ele exigir que ele queira, é uma linha que o governo disponibilizou. E para os médio produtores, o chamado Pronamp, que são os médio produtores, R$40 mil em função dessa situação, tanto de pandemia, como também a situação de estiagem aqui no sul do país. Isso dá um alívio para os produtores, mas o reflexo disso impacta também no governo do estado, que é a questão do governador Eduardo Leite. O estado vai sofrer com o impacto da safra em função da estiagem, está sofrendo com os impactos econômicos da economia e a desaceleração econômica. A gente sabe que estão vindo recursos do governo federal em 4 parcelas, mas que não é o suficiente, que não é esperado pelos governadores. O que se fazer para se ajudar o governador Eduardo Leite a pagar essa manutenção do Estado, deputado? Olha, primeiro é manter o produtor no campo e produzindo. Essas medidas que nós tomamos, e o presidente Bolsonaro foi parceiro, né? Ele tem a compreensão da importância dessa primeira engrenagem, que é o agro, e hoje se diz, né, o agro não para, o agro não pode parar, né? Você tem aí a produção de carnes, de frango, de suínos, a própria carne bovina, né, o leite, né, os derivados, né, os alimentos, a base. Então, essas condições, elas são muito importantes para os nossos produtores, e aí os sindicatos rurais, tanto de produtores como de trabalhadores, foram mobilizadores, e nós, Bancada Gaúcha, e essas frentes, né, nós, vamos dizer assim, estamos criando um ambiente aqui no Rio Grande do Sul, que a situação é pior, porque tem justamente a estiagem, mais a parada da pandemia, criando condições para ele seguir produzindo. Esse é o primeiro ponto. Para depois arrecadar impostos, gerar empregos. Então, é a primeira medida. Tem as situações, né, de suporte de algumas bolsas de alimentação, né, que é importante, né? Vou ter que tomar uma aguinha aqui. Essas bolsas, né, de alimentos, né, cestas básicas, como são chamadas, veio muito pouco, né? O governo federal tem pouco e o estado, se já não tem recurso, né, liberou pouco, que é para dar as condições. Está saindo um programa hoje, eu vi, que é sobre a competência da área social, ministro Onyx, né? Inclusive vai ser votada uma suplementação, né? Me parece que é de 500 milhões, R$500 bilhão, para reforçar junto à Conab a distribuição de cestas, né, para, né, vamos dizer assim, aí comunidades, né, que precisam. Então, é um reforço que vai ter que ser feito para a gente poder, vamos dizer assim, né, dar o apoio para as pessoas que estão vulneráveis nesse momento. Então, a arrecadação, o Estado já não vem pagando a dívida com a União, né? Tem aí um projeto que tem várias iniciativas, mas eu sei que o senador Reins está trabalhando a questão da Lei Candir. A Lei Candir. Né? Isso, que é fazer a compensação, né? O governo federal deve, em créditos, por conta da exportação dos incentivos nesses anos passados, e ele tem que devolver, ou pagar essa conta também, né, e ajudar. O governo recebeu hoje, do que eu sei, eu não lembro bem o número, acho que é 500 milhões, né, para ajudar, e vai ajudar a pagar a folha, são 4 parcelas, né? 4 parcelas. Os municípios estão recebendo, né? Agora, há um desencaixe, né? E tudo isso vai ter que ser ajustado.
E o caso do Rio Grande do Sul é o caso, né, do raio, né? Aí dá para dizer que não é 2 raios, é 3, porque a pandemia, é a seca e a situação financeira do Estado. Então, olha, do Estado-governo, né? Porque o Estado, entes, empresas, micro e pequenos empresários, eu sou hoje vice-presidente, né? Primeiro vice-presidente da Frente Parlamentar em defesa da micro e pequena empresa. Trabalho muito com esse tema, né? A gente tem, né, milhares de micro e pequenas empresas. A gente liberou agora um recurso, né, através de lei, mas a burocracia dos bancos, só 30% está acessando. O senador Jorginho Melo preside essa frente. Eu sou o primeiro vice-presidente na nossa Câmara dos Deputados. Nós precisamos dar um apoio para as empresas, para elas manterem os empregos, que teve também um projeto de lei para ajudar o governo até 2 salários mínimos bancar, 2 meses, talvez vai precisar mais, mas uma linha de crédito, né, dentro da capacidade desses empresários para eles não fecharem a atividade econômica deles e manter os empregos formais com carteira assinada. Então, assim, ó, isso é um problema no mundo inteiro, o governo não tem dinheiro para bancar tudo, né, o ajuste, né, os ajustes vão ter que ser feitos, e aqui no Rio Grande do Sul tudo é mais difícil, porque a situação, hoje nós temos o Estado da Federação, de 27 unidades da Federação, o estado mais endividado per capita, por habitante, é o nosso estado, lamentavelmente, do Rio Grande do Sul. Mas eu acredito que tem viabilidade, né? Nós vamos enfrentar toda essa conjuntura e vamos resolvendo passo a passo. E uma notícia boa, que dentro de toda essa crise está sendo mantido o cronograma das obras da duplicação da BR-116. Então, essa é uma notícia muito positiva, né? Com certeza. E para a gente concluir, lhe fazer um último questionamento, que também é bastante importante, nós vimos aí no país brotarem manifestações de todos os lados. Nós estamos vendo novamente crescer um forte acirramento político no Brasil, pró-Bolsonaro, anti-Bolsonaro, e as manifestações elas estão crescentes a cada dia mais. Como o senhor enxerga esse momento político que nós estamos vivendo hoje? Se o senhor acredita que há alguma possibilidade do presidente Bolsonaro, em função dessas manifestações e do inquérito das fake news que está rolando no Supremo Tribunal Federal, e se o senhor acredita em uma pacificação do país ao longo desse mandato presidencial. Como o senhor está enxergando, então, esse momento que o Brasil vive? Se a gente falar num quarto raio, né, é essa questão, né, política. Eu lamento, eu sou de uma linha, né, muito conciliadora, agregadora, e eu não me sinto confortável e defendo que nós deveríamos estar concentrando as nossas energias, né, no enfrentamento, né, a salvar vidas, a questão do coronavírus, a questão de equipar os hospitais, como se fez, né, nas questões de fazer chegar os recursos, aí retomar e dar condições econômicas para as pessoas terem o seu negócio, a sua atividade, manter os empregos, criar novos cenários, vai ter que ter políticas. Essas duas vertentes, elas deveriam efetivamente ser prioridade na cabeça, na mente, na alma de todos os políticos. E está havendo um problema, que é a polarização, e aí um agride e o outro se defende. Aí um provoca e o outro retoma o assunto. Isso está muito ruim, né? Eu sou apoiador do presidente Bolsonaro. Eu ainda tenho confiança no governo dele. Eu joguei futebol, joguei no Brasil de Pelotas, joguei no Grêmio Bagé, não joguei nos times de Rio Grande, né? Até um dia eu vou contar a história de um frango que eu tomei ali no Alto da Puzzi, né, contra o São Paulo de Rio Grande. Cada vez que eu passo na frente do estádio, eu lembro, né? Mas é como um time de futebol. Tem excelentes, né, ministros. Tem um ministro da Economia firme, ministro da Economia que, com todas as questões, né, eu não concordo com a linha que ele tinha no início, que era, né, de privatização de tudo, e não é possível isso no Brasil, não é possível.
Tanto é que eu não sou um liberal pleno, eu acho que tudo equilibrado, né? Mas tem muita coisa que tem que ser e passar para a iniciativa, né, privada, sim, mas não é tudo. E o Brasil tem uma transição. Então, acabou esse problema fazendo ele se sensibilizar. Tanto é que nós votamos as reformas, votamos só a reforma da Previdência, e agora, de onde que o país está tirando todo esse recurso? Quer dizer, o Estado, como ente, ele precisa proteger as pessoas na saúde, na segurança, na área social, né, na educação. São essências, mas a organização econômica precisa de uma âncora que é o governo. Então, por isso, nem ao céu, nem, né, ao inferno, não é mudar tudo. Mas as pessoas, realmente, isso surpreende, né? E eu acredito que tem que haver mais tolerância, né, mais respeito. Eu trabalho nessa linha, não trabalho na linha de agredir ninguém, né? E quando alguém diz alguma coisa, se eu discordo, eu me posiciono, mas eu não fico na provocação. E eu acho que isso não está ajudando o país, não está ajudando as pessoas e está prejudicando a todos, né? Então, há erro, inclusive, né, da grande mídia, que também comprou uma guerra para derrubar o presidente, né? O presidente erra quando? Quando sai na rua sem máscara, quando defende seus filhos, né? Faz defesas que, na minha opinião, né, eu deveria deixar para que eles se defendam, né, das confusões, né? Mas acho que é um presidente que não comunga com a corrupção, né? Eu conheço do período que estive lá, essa questão das fake news, né? Eu acho que está havendo a investigação, ela se aprofunde. Só não é correto, né, no caso Supremo, né, que é o prejudicado, é ele que investiga, é ele que vai julgar. E outra, a liberdade de expressão, né, quando existe intolerância, mas senão daqui a pouco nós vamos cercear a liberdade, correto? E não podemos fazer, né, focos de posições ou perseguições, né? Então, na verdade, né, quando também, né, há uma agressão verbal de um lado e de outro, é isso que vai ter que ter um basta no país, né? Do próprio presidente, das pessoas que o representam, que falam em nome dele, dos meios de comunicação, né? Até para abordar uma tragédia, você não pode, né? É que nem eu sempre digo assim, uma pessoa, infelizmente, adquiriu um câncer. Você chegar para a pessoa, de que forma você dá essa notícia? Né? Ela obteve um câncer, o câncer tem condições de cura, muitos vão se curar, muitos não vão se curar. Mas a forma de você dizer que você está com uma doença grave, que pode terminar com a tua vida, você tem que respeitar. Então, usando né, esse comparativo, eu acho que é isto que, né, a sensação da notícia, do desastre, não cabe isso. Agora, não pode deixar de dizer o que está acontecendo. Não é? Então, por isso que eu acho que há erros em todos os sentidos, mas eu ainda coloco fé ainda, né, no governo, tem condições, corrigindo isso, né, tem que focar fundamentalmente nessa gestão, deixar as eleições de 2022 lá para frente, as eleições municipais vão ocorrer, se possível, até o final do ano, que é importante, é da democracia, não tem que prorrogar mandatos, né? É que nem a regra do jogo do futebol, você não mexe na regra com o campeonato andando ou com a partida andando, né? Então, isso aí já está nivelado, né? Já tem uma pré-data, se tudo ocorrer bem, que a pandemia, né, vá refreando, que nós já estejamos chegando no pico, que comece a achatar a curva, há possibilidade de fazer eleição em 15 de novembro, o primeiro turno, né? Se isso for viável, né? Em alguns lugares com mais dificuldade no país, né? Então, eu acredito que a parte política, né, esse monte de pedidos de impeachment também, né, eu acho que se tiver uma coisa consistente, se tiver corrupção, eu não defendo. Mas até hoje eu me sinto em condições de defender o governo, mas não defendo algumas atitudes. Eu não posso, né, me cegar em relação a isso. Agora, a gente precisa do governo minimamente, porque as ações dos governantes no âmbito federal, olha o exemplo do nosso Estado, mesmo com dificuldades financeiras, mas a vida das pessoas está preservada. Há um trabalho bacana, bem feito, independente de gostar ou não do governador, mas ele tem sido competente nesse quesito, né, de garantir a vida das pessoas.
está servindo de referência para outros estados. E muitos municípios, excelentes gestões, independente de partido. Eu acho e para finalizar... Quem pensa ideologicamente, né, tem que afrouxar um pouco, né, ser mais tolerante, que eu acho que se não houver isso aí, infelizmente, a gente vai ter muita dificuldade. Né? E para a gente finalizar, o fundo eleitoral, o senhor entregaria ao Covid, contaria com seu apoio, ou o senhor não entregaria o fundo eleitoral? Numa votação... Eu vou falar sobre ele para arrematar, e só lembrar aqui do Leandro Freitas, né, vice-presidente do Sindicato Rural, né, de Rio Grande. O Leandro está conosco aí, viu? Teu prestígio, viu, André? Muito obrigado a todo mundo que nos assiste nesse momento. Zitamar Martins, do Cassino, a Zitamar. Gabriela Prati, né? É Gabriela? Prati, de Jaguarão, a Gabriela. Loreci Pires, de Pinheiro Machado. A Catiane, aliás, a Kátia, né? Lá de Canguçu. Também tem a Catiane, que eu achei que fosse lá perto de Vacaria. Brunão, de Pelotas, né? Pré-candidato a grande líder, a vereador pelo Partido Progressista. Rio Grande, o Bira Tavares, Luiz Arnóbio, Rodolfo Batista, Jocely Branco, Leonardo Beles e Helenice e Cristiane. Só para ter uma ideia aqui, Rio Grande está em peso. Rapidinho aqui, Tauane, né? Capelari, é jornalista de Rio Grande. Tuane. Oi? É Tuane? É a Tuane. Tuane Capelari. Tuane Capelari. Uhum. Teu colega aí. Lauro Marchetti, né, de Restinga Seca, nosso líder. A vereadora Beatriz, do Aceguá, nossa líder. Tivemos agora no hospital aqui da Colônia Nova, entregando recurso. A Roseli e o Norton Ferreira, um outro, né, o Norton Ferreira, um grande assessor parlamentar, Dom Pedrito. Antônio Santos, terra de areia, né? Antônio Santos, terra de areia. A terra do abacaxi, tá lembrando aqui? A Eliana Irala, aqui de Bagé, a grande líder aqui, nossa. A Fabiane Gadeia, jornalista também. Os jornalistas estão presentes aí, né? Fabiano Miranda, Rio Grande, né? O Robinho também, Botelho, um grande líder lá do bairro Princesa, né? Nosso amigo de Pelotas. Cláudia Souza, Rio Grande. Cláudio Saire, é isso? Trabalha no Hospital de Cardiologia de Rio Grande. Teria aqui várias... Cláudio Sayer é um grande escritor, deputado. Um escritor e músico da nossa cidade, vale muito a pena conhecer o trabalho do Cláudio, porque ele escreveu 2 livros de forma magnífica, 2 livros que contam histórias muito grandes, e o último livro dele, recém-lançado, deputado, fala um pouco, traz um pouco do imaginário da nossa biblioteca rio-grandense aqui, uma das mais antigas bibliotecas do país, um dos maiores acervos do Brasil, está dentro da biblioteca de Rio Grande. E o Cláudio fez esse livro que traz um pouco desse imaginário, ele ambia a nossa biblioteca e tem um grande trabalho. Então, para a gente finalizar, deputado, a questão do fundo eleitoral. O senhor seria favorável ou não a entregar o fundo eleitoral ao Covid-19? Com certeza. Só lembrando aqui, o ex-prefeito Cássio de Canguçu está dizendo que o caminhoneiro que sai de Canguçu, ele gasta mais em pedágio do que em óleo diesel. Com certeza. Está concordando, dizendo da importância da BR, falou dos trechos agora ali do contorno, bem bacana aqui, agradeceu ao líder, né, Cássio Mota. Em relação ao fundo eleitoral, né, o fundo eleitoral, agora quando se entrou a questão da pandemia, eu fui dos primeiros deputados que achei que era um recurso que, né, as eleições passa a não ter prioridade essa arrecadação. Daí eu fiz um banner, até a gente divulgou, eu me posicionei, né? O presidente, Rodrigo Maia, não vem tocando esse projeto. Nós olhamos hoje, tem 6 ou 8 projetos, produção? 6 iniciativas de projeto de lei. Qualquer um deles, né, aparentemente resolveria e coloca 2 bilhões. O que a gente percebe é que, do ponto de vista político, em Brasília, não vai acontecer isso, pelo que eu vi, porque as eleições estão mantidas e eles, os líderes dos partidos, pretendem utilizar esse recurso nas campanhas. Eu acho
que nesse momento tinha que dar prioridade para a saúde, né? E fazer a campanha com o que tem os recursos municipais, certo? Uhum. Né? E o modelo de fazer política está mudando, ou mudou, ou tem que mudar, né? Mas algum recurso precisa, não vamos ser hipócritas, né? Mas já tem o fundo eleitoral, né? Que é um pouco de recurso de apoio aos partidos, que é um belo recurso, claro que é para manter a estrutura dos partidos, mas pode ajudar um pouco nas eleições. E eleições municipais, eu acho que ela deve ser bancada localmente, né? E trabalhar na apresentação do candidato e de propostas, né? Eu acho que o modelo de bancar o cabo eleitoral, né? E aí toda aquela estrutura, isso aí está mudando, a internet... O senhor hoje... acha que isso será a eleição da internet? Eu acredito que a internet, cada eleição vai ter mais peso, né? As pessoas veem hoje, para receber o auxílio emergência, você tem que, né? São poucos, até quem tem limitação pede um apoio para o neto, para o filho, para a filha, né? Para um jovem, e aprende, né? Então, na verdade, eu acho que a internet vai ter cada vez um peso maior. Eu gosto muito da pessoalidade, eu sempre digo que nada substitui. Nós mesmos estamos falando na live, mas já nos conhecemos, né, André? Já tivemos, né, nessa rodada aí que a gente trabalhou a viabilização dos gargalos, dos pontos de melhoria, né, que é o que eu venho pautando, onde eu estou trabalhando, áreas que eu não vinha trabalhando, né? Então, a gente se conheceu pessoalmente e fiquei com excelente impressão, tanto é que me convidou para fazer uma live de, poxa, se trata de um formador de opinião, né? Gente bacana, sabe, né, da comunicação, faz de forma responsável, né? Nos faz as perguntas abertas, né? Isso é importante. Então, mas a pessoalidade, ela não é possível, talvez até nessa eleição, até a transição, já vai ser um pouco diferente essa eleição. Então, acho que nós vamos evoluir muito. Eu acho que o importante, quem decide uma eleição é o eleitor. Candidato, qualquer um pode ser candidato. Qualquer falcatrua, qualquer um que a legislação permita, ele vai lá e se apresenta suas propostas. O eleitor é que faz a diferença. E o eleitor percebeu, cada vez, né, um número maior, percebeu que ele precisa fazer boas escolhas. No município, no bom vereador, na boa vereadora, na pessoa de capacidade de trabalho, se dá uma oportunidade. Não funcionou, você não, muda o voto. Anda bem, apoie, né? Porque quem faz um bom trabalho merece ser reconduzido, né? E eu acho que isso é o que vai acontecer. Ainda existe, né, a figura, essa do cabo eleitoral, né, e daquele líder que trai a confiança dos seus para, né, entre aspas, né, fazer o arregimenta, né, junta votos, e às vezes de algum candidato que não tem compromisso nenhum, só teve compromisso com ele. Mas se houver uma mudança de atitude, você exclui os maus políticos. Eu tenho essa tese, né? Eu até brinco que o voto não deveria ser secreto, o voto deveria ser aberto. Eu deveria dizer em quem eu voto, porque muitos também, muitas vezes, né, dizem que votam num e votam no outro, né? E ninguém precisa abrir o voto, mas também não pode mentir, né? Sim. E eu gosto de saber a quem eu represento. Então, quando as pessoas dizem, Afonso Ran, você me representa, eu estou contigo, e alguém diz assim, eu vou te cobrar, você não precisa me cobrar, né? Porque a gente fazendo um bom trabalho, você não é só votar e transferir a responsabilidade. Tem que trazer ideias, trazer projetos, participar. E eu acho que essa mudança de concepção é que vai fazer um novo horizonte de surgir bons políticos. E a fiscalização, a vigilância, a internet, a notícia em tempo real, não tem mais alguém que engane por muito tempo. Pode enganar por algum tempo. Enganar uma eleição, um mandato, mas não vai ficar uma vida aí, né? Alguém que não tem efetivamente, né, vamos dizer assim, um trabalho transparente. Agora, claro, temos diferenças regionais, culturais, financeiras, mas é a vida das pessoas. O eleitor sabe que a política pode mudar a vida dele para melhor ou para pior, depende das suas escolhas. Então, eu acho que a democracia é o grande caminho e cada eleitor tem que ter cada vez mais consciência em quem deposita seu voto e confiança. Só assim nós vamos ter uma política melhor, né, gestões melhores, e vai melhorar a vida das pessoas efetivamente. Porque a gente depende, sim,
muito da atuação, né, dos gestores, né, da política e dos agentes da política, até da área parlamentar também. Né? É Deputado, isso aí. Eu queria te agradecer imensamente. Nossa conversa normalmente leva entre 40 minutos, uma hora, nós levamos uma conversa de 1h30. Eu queria te agradecer imensamente essa abertura na agenda para a gente poder ter essa conversa com a região sul e com todas as demais regiões que nos assistiram nessa live durante toda essa conversa que nós tivemos. Te agradeço imensamente a participação, a ti, aos teus pares deputados, para a gente conversar com a Metade Sul. Eu acho que só com diálogo, com transparência e apresentando as informações, a gente vai conseguir chegar aí a um ambiente, a uma sociedade melhor. Então, muito obrigado, te agradeço imensamente por ter aceitado esse convite. Com certeza, um forte abraço a todos. Eu é que fiquei lisonjeado de, né, poder aqui trocar algumas ideias, relatar um pouco do nosso trabalho. É uma bela oportunidade também. Estamos à disposição, né? E temos convicção de que cada um fazendo um pouquinho, a gente vai sair dessa e vamos, né, desenvolver cenários melhores aí, com certeza. Um forte abraço, né? Uma boa semana ainda dentro dessa semana aí para todos. Abração. Muito obrigado. Nós conversamos com o deputado Afonso Ram, deputado federal, que trouxe detalhes do seu mandato parlamentar, um pouquinho dos projetos e do cenário brasileiro que nós estamos vivendo nesse momento. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa mais de 1h30 de conversa. Se você não assistiu tudo e quiser ver desde o início, você pode conferir nas principais plataformas de podcast. Daqui a pouco, o áudio dessa entrevista estará disponível no Spotify, no Deezer e em outros canais também de podcast. E também estará disponível no YouTube e no Facebook. Forte abraço e até mais!